Como expulsar demônios? Eu vou te dizer hoje como você faz para expulsar demônios. Eu já falei aqui testemunhos de que numa sexta-feira em Mossoró, no conjunto Nova Vida, no bairro Santo Antônio, o irmão Zé me chamou até a casa dele, Zé Filho. E ele tinha duas irmãs, Holanda e Santana. E a esposa dele estava oprimida em um quarto escuro, grande, já tinha quebrado mesa de mármore amassado, cadeiras de ferro. E eu fui orar por ela lá no canto do salão, uma sala grande que tinha, de madrugada. E ela deu um grito, um urro tão medonho, que parecia uma legião gritando. Eu falei aqui também sobre o Júnior, que em um culto matutino, o irmão Nequinho, que é o Manuel Lima, o presbítero aqui da Assembleia de Deus de Lagoinha, o meu irmão e eu, e o meu pai, que já faleceu, já está com o Senhor desde 2006. Estávamos nós três quando o Júnior chegou com um amigo dele. O Júnior era mais alto do que eu e o amigo um pouco mais alto, com correntes aqui no pescoço, cordões com a cruz invertida. E vinham com a menina, um adolescente junto, e com a garrafa de cachaça. Disseram que ia tomar lá dentro. E começou uma guerra ali espiritual. E eu falei que até eu segurei no braço e na cabeça do amigo do Júnior, botei ele no chão orando por ele, e ele saltou dos meus braços, rolando do ar e bateu em um banco. Eu falei aqui também, já testemunhei no canal sobre o grupo Mensageiros de Sião, lá do bairro do Quintino Cunha, Fortaleza, que hoje o irmão Neto, que coordenava o grupo, ele é pastor de um outro ministério. E que nós saímos, o Zé Maria, meu primo, eu, ele, o irmão José e George, um grupo de gente. E tinha uma pessoa dormindo, um bêbado, no chão. Estava dormindo e nós levamos até uma camisa, uma sandália para ele. E nós oramos por ele. Quando orávamos, saía um cheiro de cachaça, um cheiro de cigarro. E ele levantou e perguntou onde eu estou. Não tinha nada de bebida. Eu testemunhei aqui de uma menina que as senhoras do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Vila Velha, vizinho a Antônio Bezerra e Quintino Cunha. E o dirigente era o presbítero, o irmão Boaventura. E as senhoras me chamaram para orar por uma menina que muitas vezes ficava amarrada, ficava presa. E ninguém penteava o cabelo dela, não fazia as unhas dela. E fui orar por ela, ela estava em uma rede alta, estava deitada lá dentro. E eu impus as mãos sobre ela e ela com as garras começou a tocar de leve, acariciando os meus braços. Depois saltou da rede e saiu engatinhando no chão. E falei aqui sobre uma casa, um hospital, um manicômio chamado Nosso Lar, em Fortaleza, que eu fui com a minha tia Nessi. E uma louca saltou em cima de mim, dando uma voadora, dizendo, venha lutar comigo. Falei aqui também no canal sobre o caso de uma amiga da gente, a Neide, que ela faleceu faz um tempo atrás. Era uma jovem senhora. Foi uma luta muito grande. Ela ficava oprimida, igualmente a esposa do José, lá do Conjunto Nova Vida, bairro Santo Antônio, ela quebrou cadeira, mesa de mármore também, ficava oprimida. Eu ia lá e orava e ela melhorava, ficava bem, saía o espírito. E, por último, fora outros casos, eu até falei aqui o caso de uma prima minha, ainda prima segunda, que aqui em Lagoinha, Xeré, eu fui com o irmão Nequinho lá, e ela estava sentada no pé da parede, amarrada com cordas e rangendo os dentes. Eu fui lá, sentei do lado dela e tirei as cordas, e a família gritava e dizia, não, não tira as cordas, cuidado, ela vai te morder. Mas nada disso aconteceu e ela ficou liberta ali. Então, meus queridos, eu quero, sem mais delongas, dizer qual é a fórmula, qual é o segredo para você expulsar demônio. É simples, amor. Todas essas pessoas tinham uma coisa em comum, tinham a minha empatia. Eu simplesmente senti por essas pessoas amor.
Os espíritos malignos, eles não suportam o amor. Você não precisa gritar. Você não precisa levar tempo para isso. Não precisa suar. Você não precisa fazer rituais. Não precisa usar objetos. Não precisa jogar água. Não precisa pegar a cruz e ficar apertando a testa da pessoa. Você não precisa fazer nada disso. Basta você usar a palavra. A palavra é espírito e vida. A palavra é a espada do espírito. A palavra é o Messias. É só você ordenar que saia em nome de Jesus. E está resolvido. Não precisa pegar a imagem de Jesus e ficar apertando a pessoa. Isso é coisa de filme, isso é coisa de exorcismo, isso é coisa errada, não é correto. Então, meus queridos, não precisa bater papo. Não precisa fazer cenas. Não precisa dizer que tem autoridade, que Deus está com você. Não precisa de nada disso. Na verdade, quem está precisando é a pessoa que está com a mente oprimida. Para o corpo ser possuído, a mente tem de ser possuída primeiro. Isso é até um segredo dos lutadores. Eu praticava artes marciais e eu entendi que quando tem um oponente na sua frente, se ele pode te vencer ou se ele pode perder, não importa o estilo de luta dele. Você olha nos olhos dele e você já sabe. Tem até numa série de artes marciais chamada Bruce Lee, a Lenda, que aí um ator, o mesmo ator que fez o filme Kung Fu Futebol Clube, que ele imitava Bruce Lee, com a roupa amarela, com a roupa de esporte, pegando bola, o goleiro. Então ele interpreta o Bruce Lee. E aí, quando ele luta com o Jackman, que na vida real houve um desafio de um monge com o Bruce. Houve um desafio na vida real. E aí que o cara vem saltando para cima do Bruce, aí na série o Bruce aponta para ele e diz, você já perdeu. Então, é porque a mente da pessoa, o espírito da pessoa tem energia. E se a pessoa está dominada, ela perdeu a energia, perdeu o equilíbrio do corpo, perdeu tudo, está sendo possuído por um espírito, no caso da expulsação de espírito, de demônio. Então, sempre que eu olhava para as pessoas e via alguém, a primeira coisa que eu via era alguém sofrido, alguém sofrendo, alguém que estava rendido. E eu sempre tive muito amor. Então a minha confiança de rapidamente, sem delongas, sem papo, sem conversa e sem pensar, apenas por amor e pela fé. Como disse Paulo, agora pois permanece esses três, fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. Então, rapidamente com amor eu corria para a pessoa, impunha a mão sobre a cabeça da pessoa. E enquanto eu ia falando, quantas vezes, antes de eu dizer em nome, a pessoa já ficava livre. Sempre foi assim. E diga-se de passagem, nunca ninguém me arranhou. Eu falei que a menina tocava com as garras acariciando meu braço, mas não me arranhou. Nunca levei nenhum pontapé, nada. Nem um arranhão com a unha dessas pessoas. Não, nunca aconteceu. Nunca os espíritos reagiram contra mim. Porque o amor é maior. O amor é o Criador. E aí não tem espírito que suporte. Então, meus queridos, só teve uma vez que Jesus perguntou qual é o teu nome, para dar testemunho que disse, somos muitos, somos uma legião, que era entre os Gerazenos, ou Gadara, onde tinha uma pessoa que morava nos sepulcros e que se cortava com pontas de pedra e que expulsava as pessoas que chegavam ali e que tinha uma legião. Somente essa vez Jesus perguntou. Ele não tinha costume de fazer pergunta, nem entrevista nenhuma. Daí eu já adianto. Eu não só digo como expulsar demônios, como disse. Se você tem amor pela pessoa, já é suficiente. Certo, eu vou abrir aqui uma exceção. Uma certa vez, os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. O menino que caía na água, caía no fogo. E aí Jesus disse, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Eles disseram, Senhor, como é que a gente expulsa? Ele disse, olha, existem casos, é porque vocês não creem, mas existe caso que só se expulsa com jejum e oração. Alguns hebraístas, estudantes do original, disseram que essa parte, só expulsa com jejum e oração, não existe. Eu, de fato,
jejuava praticamente todo dia. Era muito raro quebrar o jejum. Fazia de tudo para não acontecer. Durante praticamente 12 anos. Desde 16 anos de idade, eu sempre tinha essa prática. Já faz um bom tempo que eu não tenho a prática de jejuar. Porque depois veio no meu espírito Jesus dizendo: poderá jejuar os convidados enquanto o noivo está com ele, porém virão dias em que o noivo será tirado e jejuarão. Eu sinto o noivo comigo, então eu não tenho jejuado. Eu até, num período que eu tinha 18 anos já, me sentia muito oprimido, eu jejuava e orava muito e estava me sentindo oprimido, tive um sonho e o Pai revelou para mim que a graça, o favor dele é que agia. Se eu sentisse inspiração de jejuar, tudo bem, de orar, mas eu nem precisava dobrar o joelho. Se eu dobrasse o joelho, estava certo, mas eu tinha de ficar ligado em espírito. Eu não ia poder viver toda hora de joelho. E não precisaria ficar jejuando também o tempo todo. Mesmo que eu tivesse de barriga cheia, eu só precisaria amar e ter fé. E estava tudo resolvido, porque é o Pai que faz. E que o sacrifício que já foi exigido e foi pago foi o do Messias. Isso também ocorreu na minha vida. Aí se alguém disser: não, irmão, eu prefiro jejuar, amém. Não, irmão, eu prefiro usar fé, o amor, não preciso nem jejuar, amém. O que importa, se um come carne, o outro não come carne, o que importa é estarmos ligados no Messias. Ele é a pedra de esquina que vê dos dois lados. Às vezes você está vendo um lado, está certo, o outro está vendo do outro lado. Aí um diz: estou vendo aqui é de um jeito, o outro diz: estou vendo aqui é de outro. Aí um diz para o outro: você está errado, o outro diz: você está errado. Isso aí é Babilônia, é confusão religiosa, não precisa disso. Se está escrito, se você está fazendo correto, não existe uma impressão digital igual, todo mundo é diferente. Mas o Pai é um conosco, como se fosse um único Deus para cada pessoa, entendeu? Sim, queridos, então deixa eu abreviar para não ficar longo. O teatro é uma armadilha. Eu ouvia, na verdade, era fita cassete, Sérgio Sora perguntando: qual é o teu nome, demônio? E aí eu digo: eu sou o demônio da morte, né? E eu via e dizia: meu Deus, Sérgio Sora, o genro do Davi Miranda. Eu era novo convertido, né? Eu dizia: que homem cheio do Espírito, esse homem vive no jejum e na oração. E talvez fosse. Entrevistava o demônio e levava muito tempo. Eu discordo disso. Eu já acreditei nisso quando era novo convertido. Mas eu não vejo amparo na Escritura, nem no Messias, e nem na prática, na minha vida eu não vi isso. Davi Miranda também: qual o teu nome, demônio? O que tu queres fazer? Olha a igreja. Propaganda. Propaganda. Não é para fazer isso. Se você vê alguém oprimido, ele já esperou oprimido até aquela hora. Rapidinho, toca nele, ora por ele. Não é orar por ele, é dizer: saia todo mal, espírito, é dizer: saia em nome de Jesus e acabou. Não tem que ficar mais entrevistando, entendeu? A Igreja Universal fazia essas entrevistas o tempo todo. E pode estar certo, é teatro do diabo. Eu acredito que existem duas coisas que havia na Igreja Universal e na Igreja do Leonardo Salles, por exemplo. Duas coisas. Primeiro, Satanás cirandando, os espíritos cirandando, usando os líderes, passando o espírito de líder para pessoa, de pessoa para líder. Porque o que fica fazendo teatro para se promover, para as pessoas dizerem: está com Deus, encher o rabo dele de dinheiro, esse aí está sendo possuído por Satanás. Fazer teatro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou atirar com a flecha, eu vou fazer. E aí dá tudo certinho. Os espíritos que usam aquele líder, usa também as pessoas que estão lá como demoniadas para fazer o show direitinho, para as pessoas caírem e ficarem ali e não seguirem o Messias. Seguir a essas pessoas, chama-se iniquidade isso. O Leonardo Salles, ele expulsou o espírito de uma pessoa, a mesma pessoa que esteve com o outro apóstolo lá do Cachecol, expulsou da mesma pessoa. Essa pessoa vive endemoniada e vai nos lugares para expulsar? Não, é um ator. Já temos esse vídeo aqui no canal. Então existem atores, assim como eu falei aqui no canal, que lá no bairro de Água Fria, perto de Pilões e Vila dos Pescadores, em Cubatão, Santos, São Paulo, um rapaz me chamou lá, através de um irmão chamado Valdemir, e disse que queria me dar 2 ternos de presente. Conversando comigo, ele disse: o meu primo trabalhou para a Igreja Universal e a Igreja do Valdemiro. Ele tem uma perna atrofiada de um tiro que ele levou, mas ele anda, ele tem uma perna normal, grossa, e outra perna fina. Então ele sentava em cadeiras de roda e isso. Ele fazia os pastores mandar ele levantar e caminhar, e fazia que ele era aleijado e caminhava, então isso gera credibilidade e gera fé, entendeu? Então tem os atores e tem a ciranda dos demônios. Não é possível
que uma pessoa que está já sofrendo, ficar dando entrevista, aí bota a pessoa de joelho, bota a pessoa com as mãos para trás, bota a pessoa numa posição, pega do pescoço da pessoa, fica botando a cara da pessoa no chão. Que idiotas, que malignos, picaretas. Fica maltratando a pessoa para fazer propaganda. Ah, vou dar um tiro de metralhadora para ele cair, às vezes machucando a pessoa. Às vezes não, machuca a pessoa. Porque a pessoa está oprimida, vai no lugar errado, e o espírito imundo que está na vida daqueles que dizem que são servos do Criador fica ainda fazendo esse tipo de coisa, mas eles abraçam, eles beijam, eles fazem de tudo, eles fazem um show, a propaganda para mostrar que são relevantes. Eu posso dizer que na maioria dos casos que orei por essas pessoas, tinha alguém com temor e até com medo presente, mas não havia nem plateia, não. Não havia plateia. Não havia, não precisava de plateia. O que precisava era alguém ficar livre, o espírito da pessoa. Então, existe também fanatismo, pessoas fanáticas que pensam, ou aí escutam um Sérgio Sora da vida que ninguém escuta mais, um Davi Miranda que ninguém escuta mais, também já partiu, já está com o senhor, com a senhora. Mas aí fica vendo essas entrevistas de pessoas a espíritos, né? Eu digo que o exorcismo é algo errado. Cara, eu fico revoltado, eu fico triste quando eu vejo filmes mostrando que foi baseado em fatos reais. Ah, é Emily Rose, não sei o que, tá. Exorcismos. Teve pessoas que faleceram, tanta gente morreu presa e não conseguiu se libertar. Como eu gostaria de ter estado ali. Como eu gostaria. Porque assim, na minha mente sempre foi assim, ó, eu vou até alguém que está oprimido, eu vou impor a mão sobre ele, eu vou orar por ele, eu vou abraçar essa pessoa vai ficar livre. Se essa pessoa não ficar livre, eu vou sentar do lado dela e eu vou ficar ali. Se precisar, eu vou deitar, eu vou dormir ali perto, até eu ver essa pessoa livre. Eu vou interceder por essa pessoa. Digo isso porque eu já falei o testemunho aqui, a ressurreição do menino Samuel, está no canal. A mãe dele chegou chorando e se deitou no chão. O que eu fiz? Eu me deitei no chão também. Para perguntar a ela o que aconteceu. Isso foi lá no distrito de Marrecas, da cidade de Itauá, da região Inhamuns. Inhamuns é região de criadores de ovinos e caprinos. E pedi a minha esposa para se deitar no chão também. E ela disse que era o filho que havia falecido afogado. E aí eu falei que íamos orar até Jesus responder. E eu fiquei deitado orando. Mas em 40 segundos, em menos de um minuto, o pai respondeu. Eu fui a 63 quilômetros numa moto de um rapaz, uma moto emprestada, que só tinha bicicleta na época, e fui lá no hospital e o menino estava deitado em uma mesa de ferro. Eu comecei a cantar o 510 da harpa, um dom real, Deus despertou nos seus fiéis dons de curar. E eu estava disposto a ficar o tempo que fosse, não havia tempo, o tempo parou para mim. Mas em questão de um minuto também o menino ficou corado e abriu os olhos. Eu tenho esse testemunho aqui e eu tenho pessoas como testemunhas. E aí? Por que eu não estou com programa de TV? Por que eu não estou aí nos holofotes? Por que eu não estou na mídia? Certamente, a maioria desses que estão na mídia, quase todos eles, estão na mídia e da mídia já recebem o seu louvor. Porque, na verdade, existem muitos homens e mulheres que servem ao Criador, que são vasos de honra. Ninguém conhece. Quando Elias disse, Deus, só restou eu dos profetas. Tem 850 profetas de Baal e de Asherá. E agora só restou eu dos profetas e procuram tirar a minha vida. Basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não aguento mais. Deus falou para ele, ainda tem 7.000 iguais a você, que eu escondi, que não dobraram os joelhos perante Baal. Então, eu sei que melhor do que eu, ou igual a mim, tem 7.000. Mas por que não estava na mídia? Ninguém via. Quem estava na mídia era 850 profetas falsos, e teve um que teve coragem de enfrentá-los, que foi Elias. E tem alguns que têm coragem de enfrentar. Tem um Rubens Sodré da vida, tem um Davi do Encarando o Sobrenatural, tem um Jason Ferreira que era pastor batista e é ateu, mas ateu igual ele eu também sou. Para crer em mentiras eu também não creio, não. Acredito no Criador, mas num Deus que fica pedindo dinheiro e fazendo bagunça eu também não acredito. Tem um Newton César Santana, do Demolidor de Mitos, que era pastor também, era teólogo também, igual Jason Ferreira, e também é ateu hoje. E ateu igual ele eu também sou. Se for para crer nessas mentiradas, essas bagunças de igreja, eu também sou ateu.
Acredito no Criador verdadeiro, mas num Deus que fica pedindo dinheiro dos pobres e fazendo patrimônios. Eu não acredito nesse Deus. É um Deus vagabundo. É um Deus Zé Ruelo. Eu não acredito nesse Deus aí, não. Entendeu? Então, meus queridos, para terminar, eu fico revoltado quando eu vejo nos filmes, filmes baseados em fatos reais, pessoas sendo exorcizadas, sofrendo, padres pegando cruzes, apertando na testa, gente que quebra braço, gente que é machucado e amarra, deixa as pessoas amarradas e fica jogando argumento e tudo. Não precisa de nada disso. O que precisa... Não existe essa coisa de exorcismo. Exorcismo, quem ensinou muito sobre isso foi Salomão. E foi a parte mística, cabalística e a parte de trevas dele. Foi a parte que ele desviou-se do verdadeiro Criador e foi para a magia negra. A questão da invocação de espírito e de expulsação de espírito, como se proteger de espírito, exorcizar espíritos. Isso é da cabala. Se os padres pegam isso, é da cabala, não é da escritura. Jesus nunca fez isso. A cruz, ela é um objeto maldito. Ela forma as pontas do pentagrama, ela forma as pontas da pirâmide. A cruz era objeto de maldição. Maldito todo aquele que for crucificado no madeiro. Não é para ficar apertando ninguém, para expulsar, ficar jogando água benta. Benta com o quê? Como é que... Já viu Jesus jogando água em alguém? Viu Jesus pegando algum objeto e apertando na pessoa? Não existe isso. Essa coisa de exorcismo não existe, as pessoas fazem, mas é uma coisa falsa. Muita gente morreu oprimida, sofreu muito, morreu de inanição, de fome, de sede, e não conseguiu mais comer nem fazer nada, mordendo a própria língua, e os padres não fizeram nada porque, poxa, pelo amor do Criador. Essas pessoas que fazem isso aprenderam a cultura e os deuses da Pérsia, da Grécia, os deuses de Roma, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, tudo, só não entenderam o Messias, só não entenderam o Espírito Santo para ficar fazendo isso. Jesus não disse a ninguém para exorcizar, para amarrar pessoas e ficar fazendo mantras, usando objetos, conversando, fazendo rezas. Não. Não é para rezar Pai Nosso nem Ave Maria com pessoa amarrada, não. É para ir lá. Jesus disse, eu dou poder a vocês para expulsar os espíritos. Em nome de Jesus, saia. É isso. É difícil. É difícil. Então, meus queridos, Mateus 8, 16, 17. Trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra os expulsava. É só usar a palavra. Mateus 8, 28 ao 34. 2 endemoniados ferozes foram ao encontro de Jesus em Gadara e ele expulsou os espíritos. Mateus 10, 1, 7 e 8. Deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem os demônios. E disse, de graça recebestes, de graça dai. Sabe, para concluir, aquilo que está em Mateus 10 e 10, não me falha a memória. Aqui ali reparar, rever, que às vezes a gente está citando um texto que a gente leu anos atrás, mas a mente da gente, ela dá um start, um reboot, e você vai lá, não é aquilo. Isso aconteceu muito comigo. Mas quando Jesus mandou de 2 em 2, ele disse, não leve ouro em seus alforjes, não leve comida, não leve espada. O obreiro é digno do seu salário. Onde vocês chegarem que receberem, fiquem ali. Então, assim, eu compreendo que uma pessoa que tem o poder de Deus na vida dele, ele está certo que é muito mais fácil obter comida, obter água, obter hospedagem, é muito mais fácil do que obter o poder. O poder não é comprado por dinheiro. Esse povo que está aí, esses líderes aí, R.R. Soares, Ed Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Leonardo Sale e muitos outros aí que não são citados, seja José Wellington Bezerra da Costa, seja Samuel Ferreira, seja os líderes que estão na frente de um maior grupo até os menores. Esse pessoal que está aí, eles estão aí na mídia apresentando os seus trabalhos e todo mundo conhece, exercendo poderes, domínio, controle, brigam nas convenções para estar sempre ali na frente. No caso de presidente da CGADB, Convenção Geral, e tesouraria e diretoria, são uma brigadeira entre eles para estarem nesse poder. Até que isso não tem nada a ver com o Criador, né? Mas esse povo que está aí, eles não estão seguindo o exemplo do Messias, porque assim, eles carregam ouro, entendeu? É como eu disse, eu falei aqui, o Abílio Santana, não foi só uma vez que eu vi ele mostrando ouro. Ele estava no bairro de Maracanaú,
lá próximo ao bairro Alto da Mangueira, acho que era Gereissati, se me falha a memória. Ele foi pregar lá pelo ano de 2006, parece, eu estava lá, em uma igreja, um outro ministério que não era Assembleia. E aí que eu fazia parte da Assembleia, e ele foi pregar lá, e ele, na pregação, em um ginásio, ele foi, e até na hora faltou água para ele beber, eu peguei minha água, a garrafinha, e dei para ele. E aí, na hora que ele estava ministrando, e aí ele mostrou na manga da camisa o relógio de ouro e mostrou o anel de ouro. E ele até na pregação falou que depois ele ia trazer um curso com um livrinho que ele escreveu, o título era Simplesmente Vendedor. E mais recentemente agora, 2024 eu acho, por aí, em um podcast, uma entrevista, ele conversando com as pessoas, tem um vídeo aí, ele dizendo, olha, a gente viaja, a gente faz a obra, nós temos ouro, né? Tava com relógio de ouro, né? Não, nós temos ouro, né? Então, é aí que está, né? Esse povo grande que eu citei por aí, eles têm ouro, sim. São banqueiros, muitos deles. Como a de Macedo é banqueiro, né? E eles têm ouro. Mas aí é que está. Eu não estou dizendo aqui, veja bem, eu não estou dizendo aqui que a fórmula para se expulsar demônio, se curar enfermo, é ser pobre, é ser vazio de tudo. Não. Eu já disse que basta amar uma pessoa para expulsar o espírito. Mas eu estou dizendo aqui que parece que é meio antagônico. Quando você ora, você jejuma. E eu já disse aqui que não é obrigado você jejuar. Jesus disse em alguns casos jejum e oração, mas alguns hebraístas dizem que esse texto não existe. Foi botado ali, foi acrescentado. Mas eu digo que alguém que está desprovido, não está ligando para a aparência, ele anda limpinho, vestidinho direitinho. Não é para andar que nem doido, fanático, maluco, parecendo drogado, não. Mas não está se importando que achem ele o sexy, a sexa bonita, não está se importando para comer. Não, eu estou consagrando aqui. E está com a mente totalmente vazia dessas coisas, está conectado com o Criador. Então eu digo que é tão simples ele expulsar um espírito. É alguém que, é como assim, é como se ele fosse um automóvel que ele está com um tanque cheio para viajar para onde quiser, entendeu? É muito simples para ele. Agora as pessoas que têm muito interesse por dinheiro, é sempre interessada pensando em ganhar dinheiro, é quase impossível expulsar um espírito. E eu digo que as pessoas que mais têm recurso são as pessoas que mais fogem dos espíritos. Porque parece que gente que tem dinheiro, que tem tudo, parece que é meio antagônico com aqueles que têm a possibilidade de expulsar esses espíritos. Eu quero dizer que a dimensão de alguém, para ele estar pronto para expulsar espírito, para ele ter amor, é meio desconectado desse mundo. Ele tem de se desconectar, entendeu? E tem alguém que fala sobre a projeção astral da pessoa tentar desligar o espírito do corpo. É mais ou menos isso. Não é questão de querer se desligar do corpo, mas é alguém que busca espiritualmente a dimensão de estar no Pai, de estar conectado com o Pai, para ele fazer o bem, entendeu? Sem interesses, sem querer se exibir, sem nada disso. Então, para essas pessoas, e principalmente o amor, que Paulo dizia, entranhas de misericórdia, ele acha injusto que uma pessoa esteja ali sofrendo, aprisionada, oprimida, triste e com medo. E aí você sente essa maravilha que é você poder chegar, você tem ansiedade de chegar até essa pessoa, impor a mão sobre essa pessoa, derramar o seu amor sobre essa pessoa e deixar essa pessoa livre. Então, meus queridos, é isso. O vídeo ficou meio grandinho, só eu falando aqui, mas comigo foi assim. E já faz quase 10 anos que eu trabalho sempre aqui em casa, eu não saí assim para pagar minhas contas, porque pela igreja não deu para pagar a conta, né? Pregando como itinerante não deu para pagar a conta, não dava. Eu tive de trabalhar para terminar de criar meus filhos, que já estão adultos agora. E eu sempre falei que se alguém precisasse de mim para orar por alguma pessoa oprimida, eu iria. Ou para fazer uma campanha de quilo para levar para alguém com fome, eu iria. Mas para fazer parte de liturgias, de rituais de culto, eu não queria mais. Religiosamente sou pastor, mas estou fazendo esse trabalho aqui pela internet. Mas só um detalhe aqui. Aqui tinha um senhor chamado Galdino, que ele era empresário. Ele veio aqui para o campo, ele já era dono de restaurante e mercado.
E ele conversou muito comigo, em particular, sempre conversava. Ele costumava dizer, perto de você eu sou um leigo. Ele usava essa expressão. Mas era hipocrisia também dele. Sei que ele não concordava com os meus métodos. Principalmente fazer campanha de quilo para ajudar as pessoas. Ele dizia, eu não ajudo, nem me peço, não dou nada. Se quiser a pessoa venha para cá. E uma vez no mês, no dia da ceia, a gente junta uns quilos e dá para a pessoa, se quiser. Era o jeito dele. E ele costumava ensinar os irmãos a ser muito próspero e tudo assim e tal. Ensinava, mas ensinava também da forma errada, né? Dizia, coopera comigo aqui, que se você quiser comprar uma caminhonete igual a minha, uma Hilux, né? Venha cooperar com os meus eventos aqui, né? Com os bazares, com a ajuda, venha ajudar aqui, que eu sou sacerdote, é para isso, né? E aí eu lembro que um dia eu estava, repito, ele era financeiramente o mais bem-sucedido que passou por aqui, entendeu? O mais bem-sucedido. Ele costumava dizer para os pastores que não gostava de lugar de pobre, que é aqui. Lugar simples. Água de pobre, pão de pobre. Porque pão mesmo aqui o pessoal pega com a mão perfumada, é um absurdo. Né? Quase todo bolo, todo pão que a gente come aqui, as pessoas pegam com as mãos. Você traz numa sacola, mas quando vai comer tem sabor de perfume. Né? Dizia água de pobre, cidade de pobre, pão de pobre. Eu não gosto, eu estou lá para fazer a obra. Mas aqui ele dizia, eu estou aqui intercedendo, querendo o bem de vocês. Não iria dizer isso para os irmãos também, né? Mas aí, eu lembro que teve um ano aqui que eu estava morando em São Paulo. E eu chamei o meu irmão Nequinho e o irmão Chaga, meu irmão que é auxiliar também, para irmos no rio, no local chamado Sucurujuba, onde tem um riacho para tomarmos banho, na barragem, no riacho. E aí ele foi passando na Hilux e falou, olha, tem uma menina ali que me chamaram para expulsar um espírito lá, e eu não vou, eu não quero negócio com demônio não, eu quero a distância, ele falou. Aí eu falei para ele, peraí, então se eu for lá e expulsar o espírito, a gente tá liberado, né, porque o meu irmão era co-pastor dele, o vice-presidente, né? O irmão Nequim Manuel Lima. Aí ele disse, com certeza. E aí eu fui lá, a menina estava lá e orei por ela, rapidinho a menina melhorou. E quando foi à noite, ela até mencionou e disse, rapaz, o irmão do irmão Nequim é brabo mesmo, chegou lá, sai demônio, e demônio saiu. Cadê a menina que estava endemoniada? É claro que a menina estava lá, mas ela não iria levantar a mão. Como é que se diz uma coisa dessa? Dizer, cadê a menina que estava endemoniada? Ninguém vai. Isso é um absurdo, né? Ninguém iria levantar a mão. Isso é uma coisa sem sabedoria, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que o cara tinha recurso, mas tinha o maior medo de demônio. Demônio ou espírito de verdade que está oprimindo alguém, esse povo tem prata e ouro, mas não tem um levanta e anda. Então eu digo com certeza que nessas igrejas e essas pessoas que fazem propaganda são demônios cirandando fazendo bagunça. A pessoa que está pronta para expulsar um espírito que tem amor, ele não só está pronto para expulsar aquele espírito, mas para dar uma cesta básica para ajudar. É isso aí, é aquela pessoa que está pronta para tudo por amor. Mas não sendo, pode acreditar, é só fogo de palha, é só fumaça, é só espuma, é só teatro, é só enganação. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo, um grande abraço.